Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 2, Sporting Clube Braga 0. O Flóculo Porto manteve-se na rota da disputa do título, deixando mais longe dessa possibilidade um Sporting Clube Braga muito abaixo daquilo que já tinha mostrado, sobretudo no plano ofensivo, onde as ausências de Banza, na seleção, e Bruma, lesionado, se têm revelado demasiado impactantes. Os Dragões repetiram o 11, o sistema e as dinâmicas da vitória de meio da semana no Estoril, e isso foi o suficiente para ganhar uma equipa minhota que não foi capaz de manter a acutilância ofensiva mostrada a espaços na Luz contra o Benfica, também na Taça de Portugal e ainda durante boa parte da época. Feitas as contas, o Sporting Clube Braga teve mais bola, 55%, e rematou mais, 14 contra 9, mas quase não criou situações de perigo para a baliza de Diogo Costa, que limitou a uma mancha muito bem feita, após desvio de Ricardo Horta, aos 32 minutos, a sua interferência no sucesso da equipa. De resto, aquilo que se viu foi um Flóculo Porto a bloquear o jogo muito circular de um Sporting Clube Braga que se vê apanhado pelo Sporting enquanto o ataque mais realizador da Liga e a aproveitar as ligações de PP e Evanilson para chegar de forma ameaçadora à área de Mateus. Ao contrário do que tinha acontecido na Luz, no Dragão, o Sporting Clube Braga não aproveitou um lance de bola parada para se colocar a ganhar desde cedo. Viu, isso sim, o adversário fazê-lo. Evanilson já tinha exigido uma defesa segura a Mateus aos 4 minutos, no primeiro remate da partida, quando, aos 12, num livre de Francisco Conceição, Fábio Cardoso surgiu a cabecear à vontade, fazendo a bola entrar mesmo junto ao poste, sem hipóteses para o guarda-redes. O jogo fazia-se muito na zona do meio-campo, como se percebia pela escassez de situações de finalização. Até ao intervalo, o Flóculo Porto só teve mais 2 ensejos, um por Nico, ao lado, e outro por PP, este interceptado por Paulo Oliveira. E o Sporting Clube Braga, que só soltou de Jaló para um primeiro remate aos 24 minutos, viu a melhor situação de todo o jogo, salva por Diogo Costa. Lançado por Jaló, Borja cruzou na esquerda e Ricardo Horta surgiu à frente de toda a gente para desviar, mas fê-lo contra o pé do guardião portista. O intervalo chegava com uma sensação de jogo fechado, com o Flóculo Porto mais forte na sua capacidade para meter profundidade nas alas, fruto da capacidade também para ligar o jogo interior, face a um Sporting Clube Braga que não encontrava o seu ponta de lança, Abel Ruiz, e por isso se perdia na circulação. E a segunda parte começou com um Araquiri bracarense. Borja resolveu driblar para dentro, à frente da sua área, perdeu a bola para a pressão de Evanilson, que depois foi derrubado pela saída destravada de Mateus. Penalti que Evanilson transformou no 2-0 com um arriscado, mas bem-sucedido remate rasteiro ao meio da baliza. Faltavam mais de 40 minutos de jogo, mas não se via como é que o Sporting Clube Braga podia chegar à frente para reequilibrar o placar. O Flóculo Porto controlava o jogo com duas linhas bem juntas, a defender em 4-5-1 e proximidade dos extremos aos laterais para impedir a entrada no jogo dos defesas laterais adversários. A forma mais fácil para o Sporting Clube Braga atacar. Nesses 40 e tal minutos, o Flóculo Porto pouco saiu e só rematou por mais 3 vezes, todas elas sem expressão. Mas bloqueado, o Sporting Clube Braga também pouco entrou na estrutura defensiva portista, abusando da meia distância, numa noite em que nem Zalazar nem os irmãos Horta acertavam. O resultado garante a manutenção da distância portista para a dupla da frente e, a meio do campeonato, deixa o Sporting Clube Braga praticamente sem opções reais de ataque ao título. Os Dragões encontraram numa reforma do seu futebol a maneira de se manterem vivos, ao passo que os guerreiros não conseguiram superar a primeira crise real de ausências no plantel. Façamos então a fotografia tática deste Flóculo Porto Sporting Clube Braga. Sérgio Conceição manteve o mesmo 11, o mesmo sistema e as mesmas dinâmicas do jogo de meio da semana contra o Estoril para a Taça de Portugal. Assim sendo, o Flóculo Porto voltou a aparecer em 4-3-3, com dois extremos bem abertos, Francisco Conceição à direita e Galeno à esquerda, um ponta de lança que baixava bastante para
trocar a bola, para comunicar, para trocar passos com os médios, e PP, que em vez de ser segundo avançado, na maior parte do tempo aparecia como terceiro médio. Isto é, quando a equipa defendia, Alan Varela surgia atrás de uma dupla formada por Nico e PP. Quando a equipa atacava, PP aparecia mais sobre a direita, até para aproveitar as diagonais de Francisco Conceição, enquanto que Nico se juntava mais, nesse momento, a Alan Varela para poderem os dois presidir à saída de bola da equipa portista. Assim, Flóculo Porto, tal como já vos disse, em 4-3-3, Diogo Costa foi o guarda-redes, João Mário o lateral direito, Wendel o lateral esquerdo, dupla de centrais formada por Pepe e Fábio Cardoso, depois um meio-campo que, lá está, ora alternava com 2+1, Varela e Nico mais PP, ora aparecia em 1+2, com Varela atrás, PP na meia-direita, Nico na meia-esquerda e, mais na frente, aberto na direita, Francisco Conceição, aberto na esquerda, Galeno e, no ataque, Evanilson. Defensivamente, a equipa do Flóculo Porto baixava, sobretudo depois de se ver em vantagem, para um 4-1-4-1 que tinha Varela atrás de uma linha de 4, em que Francisco Conceição se juntava muito bem a João Mário e em que Galeno se juntava muito bem a Wendel, desta forma impedindo os laterais bracarenses de se tornarem perigosos. Já se sabe que muito daquilo que é o perigo ofensivo do jogo do Sporting Clube de Braga depende daquilo que é a ação ofensiva dos seus dois laterais. Pois muito bem, do outro lado, Artur Jorge fez duas alterações relativamente ao 11 que tinha perdido por 3-2 com o Benfica, também a meio da semana, para a Taça de Portugal. Trocou o central turco Serdar pelo regresso do veterano José Fonte, que hoje apareceu a formar dupla com o igualmente veterano Paulo Oliveira, e mais à frente, já tendo Álvaro Jaló apto, colocou no 11 em vez de Rony Lopes, embora tenha aparecido Jaló na esquerda do ataque e não na direita, que era onde estava Rony Lopes no jogo contra o Benfica. Isto significou que quem apareceu mais sobre a direita foi Ricardo Horta. Assim sendo, o Sporting Clube Braga, no seu habitual 4-2-3-1, com Mateus Magalhães na baliza, depois linha de 4 atrás com Víctor Gomes, José Fonte era o central pela direita, Paulo Oliveira o central pela esquerda e Borja o lateral esquerdo, dupla de médios formada por Vítor Carvalho e João Moutinho e mais à frente Ricardo Horta a partir da direita do ataque, Zalazar como terceiro médio barra número 10 barra segundo avançado e Jaló a aparecer pela esquerda, provavelmente para tentar condicionar mais as saídas de João Mário, e Abel Ruiz como ponta de lança, que no entanto a equipa raramente conseguiu encontrar. E este foi um dos problemas do jogo do Sporting Clube Braga. Ora, o primeiro a mexer foi o Braga, precisamente, e fez-o ao minuto 59, quando já a perder por 2-0, Artur Jorge tentou dar à equipa mais alguma acutilância ofensiva. Podia tê-lo feito se tivesse jogadores para tal, incluindo um segundo avançado, baixando o Zalazar para a dupla de médios. A questão é que não havia mais avançados em condições para entrar, porque o plantel do Braga está curto nessa matéria e Banza está na seleção. Assim sendo, aquilo que fez Artur Jorge foi trocar Vítor Carvalho por André Horta, mantendo o Zalazar na posição 10 e pedindo a André Horta que, ao lado de João Moutinho, desse mais alguma largueza ao futebol ofensivo do Sporting Clube Braga. Não teve muito sucesso nisso, porque o Flóculo Porto já estava nesse momento com um bloco relativamente fechado e baixo, duas linhas bem próximas e pouco espaço para jogar lá dentro. Ao minuto 68, mexeu o Flóculo Porto, trocando Evanilson por Tony Martínez, ponta de lança por ponta de lança. Ficou a ideia de que Evanilson saiu ou esgotado ou tocado, lesionado, portanto, e depois, ao minuto 75, voltou a mexer o Sporting Clube Braga, com troca de lateral esquerdo, Borja por Marín, sem alterações táticas também, portanto, e de Zalazar por Roger, sendo que Roger foi colocar-se no lado direito do ataque, onde estava Ricardo Horta, e foi Ricardo Horta quem passou para as costas do ponta de lança Abel Ruiz. 3 minutos depois, foi a vez do Flóculo Porto mexer. Saiu Francisco Conceição para a entrada de Gonçalo Borges, também extremo por extremo, e saiu Nico para a entrada de Stefano Eustáquio, também médio por médio, sendo que se manteve Stefano Eustáquio a jogar como médio interior esquerdo na equipa do Flóculo Porto. Isso só viria a alterar-se ao minuto 86,
quando o PP saiu de campo para a entrada de Ivan Raime. E aí Ivan Raime foi para médio interior esquerdo, passando o Stefano Eustáquio para médio interior direito, mantendo o Flóculo do Porto o 4-1-4-1 com que jogou quase toda a segunda parte. Nessa altura também mexeu Artur Jorge na equipa do Braga, ao minuto 86, trocando Ricardo Horta por Pizzi, sem alterações táticas, e trocando ainda Álvaro Jaló por Rony Lopes, altura em que Roger saiu da direita para a esquerda e Rony Lopes, canhoto, foi jogar para o lado direito do ataque do Braga. Nenhum dos dois, no entanto, viria a ter qualquer interferência naquilo que foi o jogo daí até a final. O jogo acabou com um 2-0 tranquilo durante quase toda a segunda parte para a equipa do Futebol Clube do Porto. Num jogo tão fechado como foi este Flóculo Porto Sporting Clube Braga, é normal que os heróis do jogo tenham sido aqueles cujas ações defensivas se sobrepuseram às ações ofensivas. Ainda assim, houve exceções e é dessas que vale a pena falar. Estiveram bem os dois guarda-redes. Mateus sofreu 2 golos, mas sem culpa formada. Diogo Costa ainda fez uma grande defesa num momento importante do jogo em que podia ter Ricardo Horta conseguido na altura o empate para o Sporting Clube Braga. Bem os dois centrais do Flóculo do Porto, Pepe e Fábio Cardoso. Fábio Cardoso ainda por cima com a obtenção do golo que abriu a vitória portista, mas os dois sempre muito bem protegidos por uma estrutura defensiva e um bloco com 2 linhas muito próximas que facilitou, de certa forma, a ação que eles tiveram no jogo. Mas depois, mais à frente, Francisco Conceição, muito importante pelas iniciativas individuais que foi metendo no jogo, mas também pela forma como auxiliou João Mário no aspecto defensivo e como controlou as saídas de Borja para o ataque, e muito bem Evanilson, que foi sempre fundamental na forma de ligar o jogo do Futebol Clube do Porto, a baixar muito, a sair muito da zona do ponta de lança, mas a tornar as suas movimentações, ou a fazer das suas movimentações um ponto de partida para o jogo mais enleante que o Flóculo do Porto foi conseguindo ter no aspecto ofensivo. Foi uma grande diferença, por exemplo, entre aquilo que foi a atuação de Evanilson e aquilo que foi a atuação do outro lado de Abel Ruiz. Um ponta de lança do mesmo género, também a sair muito da sua zona de ação, mas sem ter a capacidade para interferir no jogo, como interferiu Evanilson. Do lado do Sporting Clube Braga, além do guarda-redes Mateus, Víctor Gomes fez ainda assim uma boa partida, a sair muito para o ataque, a conseguir ser um dos principais desequilibradores ofensivos da equipa do Sporting Clube Braga. Bem, também o João Moutinho, mas daí para a frente toda a gente com dificuldade para se impor ao jogo. Portanto, a escolher um herói desta partida, acabo por optar por Evanilson, pela forma como conseguiu sempre ligar tão bem o jogo do Futebol Clube do Porto e como conseguiu ser fundamental para que o Futebol Clube do Porto chegasse com perigo perto da baliza do Sporting Clube Braga. O árbitro da partida, Hélder Malheiro, esteve bem nos lances mais problemáticos que o jogo lhe apresentou. Logo aos 12 minutos, no lance do primeiro golo do Futebol Clube do Porto, a equipa de arbitragem deu condição regular a Fábio Cardoso, que marcou no seguimento de um livre de Francisco Conceição, e depois as linhas do VAR vieram a demonstrar que Fábio Cardoso estava, de facto, 37 centímetros atrás do penúltimo defensor do Sporting Clube Braga, portanto, em condição regular. Boa a decisão. Depois, ao minuto 47, a grande penalidade de Mateus sobre Evanilson é absolutamente evidente. A saída do guardião bracarense foi totalmente destravada, derrubou o atacante do Futebol Clube do Porto e, portanto, não houve qualquer dúvida relativamente à marcação da grande penalidade. De resto, lances mais discutíveis. Tivemos aos 36 minutos um lance em que o Futebol Clube do Porto pediu grande penalidade. Há um remate de PP que embate na mão esquerda de Paulo Oliveira. O central bracarense está em carrinho e tem o braço encostado ao corpo, embora a mão esteja uns centímetros acima do tronco. E, portanto, se o árbitro quisesse eventualmente dar ali grande penalidade, poderia até tê-lo feito e, se calhar, não haveria grande discussão a esse propósito. Mas, não o tendo feito, também se aceita a decisão, porque, de facto, o braço está encostado ao corpo e a mão não tinha muito mais local para onde se desviar. Por fim,
Aceita-se também a não mostragem de o que podia ter sido um cartão vermelho a Álvaro Jaló, ao minuto 81, por um pisão ostensivo em Stefano Eustáquio. Está ali no raiar entre o amarelo e o vermelho, mas aquilo que foi o comportamento de Hélder Malheiro relativamente a pisões nesta partida foi sempre mais permissivo do que outra coisa. Aliás, já não tinha dado cartão amarelo a Wendel, ao minuto 5, por pisar Víctor Gomes, voltou a não dar a Víctor Gomes, ao minuto 14, por pisar Galeno, e voltou a não dar a João Mário, ao minuto 55, por pisar Álvaro Jaló. Todos estes eram pisões menos ostensivos do que este de Jaló sobre Eustáquio, mas se aqueles não deram amarelo, é bem possível que este também não tenha dado vermelho. Por fim, só mais uma nota para dois lances que a mim me dão sempre particular gozo, que é quando os jogadores se deixam cair sem que haja qualquer falta, agarram a bola com a mão e o árbitro acaba por dar falta contra o jogador que se deitou para o chão e por ele ter agarrado a bola com a mão. Aconteceu 2 vezes na partida de hoje. Eu acho que quanto mais vezes os árbitros fizerem isto, menos vezes os jogadores se vão deixar cair sem que haja verdadeiramente falta e quando tenham opções para continuar a jogar a bola. O caminho tem de ser sempre este. Futebol de Verdade